Para encerrarmos essa série desses podcasts vocacionais, que acredito que vocês tenham acompanhado, já gravamos 5 programas com os jovens seminaristas, tínhamos que trazer uma pessoa muito especial aqui hoje. Nós estamos com a Silvia, ela que é a coordenadora do SAV, o Serviço de Animação Vocacional da Diocese de Apucarana, um trabalho muito importante, que às vezes você nem sabia que ele existia, mas para que tivéssemos os seminaristas, não só os iniciantes, mas até os que vão se ordenar ao longo desse ano, é porque esse trabalho vem sendo o alicerce dessa caminhada vocacional. Silvia, seja muito bem-vinda à DATV nesse podcast de hoje. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho de suas palavras, que são tão generosas e me fizeram até ficar emocionada. E obrigada por todo o trabalho que a senhora tem, tanto na comunicação da nossa diocese, mas também dentro do projeto vocacional, né? A senhora sempre foi uma apoiadora do nosso centro vocacional e uma benfeitora dos nossos seminários. Muito obrigada. E é uma alegria estar aqui hoje conversando de mulher para mulher com a senhora nesse momento. Depois de tantos meninos, bater papo de mulher para mulher. Eu falo que incentivar as vocações, principalmente os seminários, é acreditar no futuro da nossa igreja, né? Com certeza. Então, eu que tenho netos, imagino que quero que eles também tenham bons sacerdotes no futuro deles, mas a semente é plantada e cultivada num seminário, né, Silvia? Com certeza, sempre, sempre. Você nos dizia que já está há 10 anos nessa caminhada? No dia 3 de agosto agora, de 2025, fazem 10 anos que eu abri a porta do Centro Vocacional pela primeira vez, né? E estamos aí celebrando essa década de Centro Vocacional. A nossa Diocese de Apucarana é a única diocese no Paraná que tem um centro vocacional, uma secretaria responsável pela questão vocacional da diocese. Certo. E aí eu estou aí desde o início. Foi um projeto idealizado pelos formadores da época e que o Dom Carlos abraçou com tanto carinho e a gente vem levando até agora, graças a Deus. E sim, desde a primeira turma agora desses meninos que você acabou de conversar, até o padre Júnior e o padre Nelson passaram pelo centro vocacional. Então é uma alegria poder ver esses jovens crescendo e chegando ao sacerdócio e tantos outros também, né, que não conseguiram chegar, mas não que não conseguiram, que fizeram o seu processo de discernimento. Ao longo desses 10 anos, não precisa ser o número exato, mas você acha que aproximadamente quantos jovens já passaram por esse processo? Olha, a gente não tem um cálculo exato, mas eu acredito que a gente tem aí atendido bem mais de 1.000 jovens. Nossa, um número Sim, bastante grande. Porque em torno de cada encontro vocacional que a gente faz, né, é em torno de uns 30... Chegamos até a ter encontros de 70 jovens, meninos, que passam para conhecer, para fazer o processo de discernimento. Eu acredito que nós atendemos bem mais de 1.000 jovens ao longo desses 10 anos. E eu sempre comento no nosso programa, em outras mídias também, a beleza que é a nossa diocese de ser um seminário que muito frutífero, né? Nós temos assim muitas vocações, muitos sacerdotes que saíram desse lugar aqui, né? Dessa horta que foi plantada e se tornou um grande jardim, e hoje temos essas flores todas aí em todas as paróquias, né? Então isso também eu creio que já desde o incentivo dos nossos primeiros bispos chegou a isso, Silvia? Eu acredito que sim. Eu vou dizer dos 2 últimos, que é quem eu tive contato, né? Dom Celso sempre foi muito vocacional e Dom Carlos é ainda mais, né? É um bispo presente nas nossas casas formativas, é uma pessoa que está sempre do lado dos meninos, sempre com seu exemplo. Os meninos gostam muito dele, da presença dele no seminário. Isso é um ponto de referência muito importante, né? E a presença dele chama a atenção dos nossos meninos, né? Como também de vários dos nossos sacerdotes. Eu sempre costumo dizer que o maior animador vocacional são os padres nas nossas paróquias, né? A gente pode ter ali o maior incentivo dos animadores vocacionais,
das equipes, mas se o padre não der o seu testemunho ao longo do processo de despertar do jovem, vai ficar mais difícil, né? Então, quando o padre dá esse impulso e auxilia os jovens, o caminho fica bem mais fácil. Tanto que na partilha com os meninos que eu tive nas entrevistas, a maioria fala de gostar desde pequenos da igreja do jeito, do zelo do padre com as coisas do altar, com as celebrações, aí já ajudaram como coroinhas, como cerimoniários. Então essa convivência foi moldando já os meninos, amadurecendo, para chegar nesse ponto de um dia vir realmente para um seminário. Com certeza. Eu me lembro de uma vez, de uma fala do Dom Carlos, que ele dizia o seguinte, que era para nós termos o olhar voltado para o entorno do altar, para os nossos coroinhas, os nossos cerimoniários, que ali estava um berço, um ambiente vocacional muito propício. E se você conversar com a grande maioria dos nossos seminaristas, todos eles, a boa parte deles passaram por esse ambiente vocacional de coroinhas, cerimoniários, né? E isso desperta neles um amor pelo sacerdócio, por todo esse mundo que a gente vive, que é tão bonito e tão belo, né? Nossa igreja é muito bonita, muito bela. É o que eu comentava com alguns deles, até esse momento histórico que estamos vivendo, dessa transição, a despedida do Papa Francisco, a eleição do Papa Leão XIV, são coisas que marcam e a gente vê como que ainda o mundo todo olha para a igreja e comenta a igreja e gera assunto de todas as formas, né? Com certeza, né? A gente acompanhou aqui, né, o anúncio junto com os meninos, foi uma festa, né? De padres a seminaristas viraram todos crianças e todos ali vibrando, né, com o anúncio e muito esperançosos, né? A nossa igreja é muito bonita, de verdade, é algo que chama a nossa atenção e toca o nosso coração, né? O quanto é tudo muito belo. E é um renovar agora com o novo Papa, mas sempre sabendo que tudo tem a sua história na caminhada. E aqui, propriamente, o IFA, eu considero que é quase que um patrimônio histórico que nós temos, que é a figura do Padre Albertinho. Com certeza. Ele continua ainda na ativa com esses meninos? Continua. Ele é, assim, uma pérola rara aqui dentro, né? A gente fala assim que a presença dele ajuda a gente ainda a enxergar melhor tudo isso, né? Eu conheço o Padre Albertinho bem antes de vir para o IFA, né? E aí, assim, a gente sempre teve por ele um carinho muito grande, mas quem convive com ele consegue se apaixonar ainda mais pela pessoa, pela presença, pela fortaleza que ele é, a sabedoria, né? E ao mesmo tempo ele tem um senso de humor muito dele, e a gente costuma dizer, né, que ele é o avô dessa casa, né? E assim, sempre que ele está com a gente, e o que eu fico mais assim emocionada, encantada com ele, é porque ele valoriza muito o trabalho vocacional que a gente faz aqui na Diocese. Ele já fez vários relatos do tempo em que ele era reitor, né? E de como era diferente, de como era difícil, porque na época eram mais dioceses, tinham mais bispos, né? E ele coordenava tudo isso, e não existia esse trabalho que o SAVE faz de acompanhamento dos jovens. Então, vários testemunhos dele, de já me dizer do tanto que ele valoriza, e a gente sente isso, sabe? O quanto ele valoriza, o quanto ele olha com bons olhos esse trabalho vocacional que é feito na Diocese. E isso para nós é um prêmio, vindo de uma pessoa tão querida e que fez parte da formação de tantos padres, né, na nossa diocese, né? Se a gente for olhar aí, eu acredito que boa parte dos nossos sacerdotes ou foram alunos dele ou foram formados por ele. Então isso é bonito demais, né, de ver um senhor de 84 anos andando por esse seminário e valorizando tudo que tem. Ele fica muito feliz com tudo que é feito aqui. Então é realmente um exemplo para todos nós e para a formação especificamente, especialmente. É um grande exemplo para os seminaristas quando estão iniciando a caminhada aqui, vê o Padre Albertinho lá na frente, sempre perseverante, fiel e com essa garra ainda com que ele faz tudo isso. Silvia, para nós fecharmos esse bloco vocacional, então agora eu queria que você aproveitasse do nosso espaço para dizer a quem nos acompanha lá o que é necessário em cada paróquia, ou que seja nas famílias, para criarem mais esse
esse ouvido sensível ao chamado de Deus, a essa vocação que às vezes se perde aos sons de tantas coisas no mundo, né? Como ter esse ambiente onde esse chamado de Deus possa de fato ser ouvido. Eu costumo dizer que o nosso mundo hoje ele é muito barulhento, né? Antigamente, a questão vocacional era vista de uma outra forma. O jovem já vinha muitas vezes, as famílias eram numerosas e aquilo era diferente, porque você já tinha incontido naqueles jovens esse amor, né? Hoje o mundo oferece muito, as redes sociais, as internets, tudo isso nos favorece em algumas coisas, mas também leva o jovem a um mundo que talvez ele não consiga ouvir o próprio chamado de Jesus Cristo, né? Às vezes o chamado está ali, latente, mas ele não consegue dar a resposta. Então, para as famílias, eu queria deixar assim, às vezes a gente quer tanto um padre, né, bom, mas não dentro da minha casa. Eu quero que ele seja bom, mas eu não olho para o meu filho com olhar vocacional. Então, consegui sentir o quanto esse lugar é belo e o quanto o caminho que esses jovens trilham é um caminho do bem. Eu costumo dizer para as mães, quando eu entro em contato, hoje em dia não, porque os meninos têm celulares e muito cedo, mas quando eu cheguei aqui há 10 anos atrás, eu falava muito com as mães e como mãe, porque eu sou uma mãe casada, né, tenho 2 filhos, eu imaginava assim, se o meu filho tivesse escolhido esse caminho, quanto eu tinha ficado feliz. Né? Porque é um caminho do bem, um caminho de pessoas que vão ajudar o próximo, né? Então coloca isso no seu coração, né? A importância de cultivar dentro da própria família, porque a família é o berço das vocações, né? É ali que nasce a semente. E se nós pais regarmos essa semente, ela vai germinar, né? E a nossa igreja precisa. Né? E quando você percebe que o seu filho desperta vocacionalmente, você não sabe o que fazer e bate às vezes insegurança ou algo nesse sentido, nos procure, nós estamos preparados para atender, né, essas famílias. Esse é um dos papéis da minha função aqui dentro, né? Acalmar as mães. Imagino. Algumas dá um pouquinho mais de trabalho, mas elas são maravilhosas, né? E também o próprio sacerdote, né? O acompanhamento vocacional da nossa diocese hoje, ele tem alguns passos. Então, a vocação brota na comunidade. Em várias paróquias da nossa diocese, nós temos uma equipe vocacional, não são em todas, mas na grande maioria, que está ali para dar esse suporte, tanto para a família, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então, quando a gente não consegue descobrir o que vai levar os nossos filhos, isso deixa um pouco mais a gente mais preocupado. Quando você conhece, que você vem, que você tem contato com a casa, com as pessoas que vão nortear esses meninos, aquele sentimento muda. Então, procure o padre da sua paróquia, nos procure. O SAVI, ele tem vários caminhos que podem, né, nos trazer, telefones, redes sociais, ou até a própria diocese, né, que a gente sempre recebe isso. E a gente vai trabalhar. Né, vai ajudar, o seminário ele tem hoje um aparato muito grande, é muito diferente do que era no passado, né? Não que era ruim, mas hoje as coisas são diferentes. A gente tem, esses meninos, eles têm direção espiritual, eles têm psicólogos, eles têm todo o aparato que a gente pode oferecer para que eles possam fazer esse caminho com muita tranquilidade e muito bem assistidos. Graças a Deus. É um trabalho realmente muito bonito. Agora, hoje nós falamos com os meninos que estão iniciando nesse processo de discernimento, mas sabemos que é uma caminhada ao longo de 8 anos de todos os estudos que eles realizam. E que esse ano nós já vamos colher boa parte dos frutos, não dos que estão entrando, mas dos que entraram 8 anos atrás. Então, nos fala um pouco agora desses meninos esse ano que já vão finalizar aí o processo com ordenações diaconais e até ordenação presbiteral esse ano. Então, a gente tem já marcada a do Kleber, né, que graças a Deus já é esse ano, mas a turma do 4º ano de teologia são 4. Então, é aí uma turma considerada grande, né? Então, é o João Vitor, o Rafael Pavanelli, o Matheus Fiuza e o Fidelis, né? Gabriel Fidelis, que são, eu digo, meus filhos também, que passaram pelo processo, né? E é uma turma que está aí, concluindo o 4º ano de teologia, né?
E estão aí na espera, né? Já eles soltam os escrutínios para que a comunidade responda, né? A nossa igreja, como eu disse, é muito bela, né? E aí a comunidade respondendo e a equipe de formadores se movimentando e percebendo essas respostas, fazendo todo o trabalho da própria equipe de formadores, né? Que o bispo é o pai dessa equipe, né? É o coordenador da equipe central. Então, aí eles começam a passar por esse processo, né? E a gente fica aí, aguardando, ansiosa, emocionada. Cada ordenação é uma alegria, né? É muito bom poder fazer parte. Eu sempre costumo dizer, Cidinha, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu nunca trabalhei fora na minha vida antes desse emprego. Há 10 anos atrás, eu era diarista. E aí eu sempre perguntava para Deus qual era o propósito que Ele tinha na minha vida. E que eu achava que não que aquilo que eu fazia era pouco, mas que eu podia fazer mais. E aí quando esse serviço apareceu, esse trabalho apareceu, era num momento da minha vida que eu precisava muito, financeiramente, vamos dizer assim. Mas Ele mudou a minha vida. Esses meninos, eles ressignificam a minha vida todos os dias, né? Com as suas vidas, com a presença deles. Eu digo que eles me ajudam muito mais do que eu a eles, né? Então, assim, é uma honra para mim poder fazer parte desse universo e poder dar, dentro talvez da minha insignificância ou da minha simplicidade, o melhor para a formação dos nossos seminaristas da nossa diocese de Apucarana. E eu faço isso com muito amor, com muito carinho, e eu acho que é por isso que Deus abençoa tanto e ajuda tanto a todos nós, né? Olha, a gente até emociona de vê-la falar assim, e de fato que privilégio, porque você vê Deus moldando um jovem até ficar pronto para ser o sacerdote naquele sim definitivo. Então, Silvia, só podemos pedir que Deus continue abençoando esse projeto, que a nossa diocese, não só a nossa, mas que o mundo continue tendo aí o despertar das vocações, que possam ouvir o chamado de Jesus, porque nós sabemos da beleza da nossa igreja, mas precisamos sim dos sacerdotes para que ela tenha continuidade em todos os lugares, né? Te agradecer também por hoje ter aberto aqui as portas do seminário e virmos com a nossa parafernália toda para poder fazer a gravação, uma tralha considerável, mas que eu acredito que valeu a pena, que tudo aquilo que nós fazemos para Deus vale muito a pena. Então, muito obrigada por nos conceder também essa oportunidade hoje de falarmos com os meninos, na esperança de que alguns deles possam perseverar e, quem sabe, lá na frente, assim como vou daqui uns dias entrevistar o Kleber, possam ser mais alguns deles os futuros sacerdotes da nossa igreja. Com certeza. Eu que agradeço de coração mais uma vez por tudo que você faz, a sua família faz pelos nossos seminários, pelo serviço de animação vocacional. Você sabe do que eu estou falando. Sim. E assim, a nossa casa está aberta a você, a sua equipe, ao pessoal do DA, que a gente tem tanto carinho e que nos ajuda tanto no processo de evangelização dentro da nossa diocese. O que seria do SAB sem o DA, muitas vezes? A gente sabe disso, talvez não fique dizendo isso todos os dias, mas a gente sabe da importância desse trabalho. E eu queria deixar só um último recado para você que está aqui nos assistindo e está vendo, conhecendo um pouquinho da gente. A nossa casa está sempre de portas abertas para receber esse dia as pessoas. Você que tem curiosidade, como eu disse, ninguém ama aquilo que não conhece. Então, venha nos fazer uma visita, entre em contato conosco, agende. E quando você pensar o que eu posso fazer pelas vocações, reze. Reze um Pai Nosso, reze uma Ave Maria. A oração faz toda a diferença na vida e na caminhada desses jovens. O padre Valdecir Ferreira foi o primeiro assessor quando eu cheguei aqui, né? E ele me ensinou muito, assim. Eu falo que eu devo muito a ele. E uma das coisas que ele costumava dizer era isso. Nós temos que rezar muito, muito, até que Deus diga assim, chega, eu vou atender esse pedido. Então, reze. Porque todos nós somos animadores vocacionais. Se todos os padres são o animador vocacional por excelência nas nossas paróquias, você também é um animador vocacional. Então, eleve a sua oração a Deus e peça a Ele que abençoe o padre da sua paróquia, mas também os seminaristas que estão aqui dentro da nossa casa.
Olha, Silvia, fizemos questão de pôr no cenário patrono de todos os sacerdotes, São João Maria Vianney. Acredito que aqui ele é bem valorizado pelo que ele representa em todo esse processo vocacional. Pedir que ele continue sendo esse modelo de sacerdote e intercessor junto ao Pai, para que continuem brotando novas vocações e o trabalho de vocês se desenvolva sempre da melhor forma possível, para que toda a comunidade possa colher os frutos com sacerdotes bem formados, tanto espiritualmente, quanto socialmente, quanto em uma oratória muito boa e todo o processo, enfim, muito bem realizado. Se vocês gostaram, peço que deixem aí o like, o comentário. A comunicação é feita disso, de levar boas notícias. Como a Silvia agradeceu o que a DATV faz, mas o nosso compromisso na comunicação é levar tudo o que acontece de bom na nossa igreja. E eu falo que para que possamos mostrar ordenações sacerdotais, como sempre é muito bonito quando fazemos as transmissões, esse processo tem que acontecer diariamente e hoje vocês conheceram um pouco dele também. Obrigada pela entrevista, por essa tarde. Uma alegria. E continue sempre ligadinhos na DATV, que sempre temos novidades e assuntos interessantes para vocês. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade com mais um podcast com vocês.